A paz de Yahshua, amados irmãos, a paz do Papai Yahshua. Quero aqui compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Meu nome é Moacir, tenho 43 anos, sou natural de Santana do Livramento, estava morando em Passo Fundo, dá 1.600 quilômetros de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, até aqui Belo Horizonte. E o começo sempre, creio que quase todos passaram por o mesmo começo aí passemos ali pelo engano, e comigo não foi diferente. Eu estava no engano da Babilônia, estava servindo, ali sendo escravizado por aquele que é o administrador infiel. E gratidão, papai, por poder hoje ter conhecido a verdade. E eu tive muito tempo dentro da igreja evangélica, passei muito tempo servindo ali aqueles pastores. Só que uma coisa sempre me incomodava, sempre inquietava meu coração. Sempre pedia para papai falava para o papai, só queria ouvir a tua verdade, sempre, tanto indo nas igrejas, indo nos cultos. E chegou um tempo que já não queria ir mais. Nesse tempo que eu não queria ir mais porque chegava nos cultos, era sempre pedindo dinheiro, não falava mais a palavra, não pregava mais a verdade, a palavra. Eu sempre gostava do ensino, sempre queria aprender. E toda vez que eu voltava para casa, depois que saía dos cultos, eu me perguntava para o papai, falava, papai, o que está acontecendo? O que estão fazendo com a verdade? Eu falava, eu só queria ouvir a tua verdade. Aí depois de certo tempo eu acabei não indo mais, parei de ir nas igrejas. Comecei a desistir de ir, porque quando ia, ou era um filme que ia rodar, ou era cobrança de dízimo, de dinheiro. Comecei a ficar em casa, eu falei, vou ficar em casa. Comecei a estudar em casa. Comecei a pesquisar cursos na internet, até o tempo que comecei a estudar em casa. Daí comecei a ouvir um curso sobre ali as 12 tribos. Comecei a participar de um curso online, sobre as 12 tribos. Esse rapaz que dava o curso também começou a dar um curso sobre Gênesis, livro ali, capítulo por capítulo. E nesse tempo eu comecei a acompanhar 2 famílias. Comecei a discipular 2 famílias. Era na terça e na sexta-feira. E nesse tempo que eu estava discipulando essas famílias, depois que eu chegava em casa, depois do estudo, chegava em casa e falava para papai. Falava, papai, será que eu consegui passar a tua verdade? Será que é essa a tua verdade? Eu só queria ensinar a tua verdade e eu poder ouvi-la. Daí foi que durou quase um ano, não chegou a dar um ano, fazendo esse processo. Daí um dia cheguei em casa e falei, vou estudar mais um pouco. Isso acho que era numa sexta-feira. Vou estudar mais um pouco. Daí fui pesquisar no YouTube. Tava pesquisando ali ministração, querendo ouvir outros pregadores. Daí foi que um dia apareceu ali no YouTube um título, estudo completo sobre as 2 testemunhas. Eu digo, é esse que eu vou ouvir. E quando eu fui abrir para ouvir, estava ali o mensageiro de Sardes, o irmão Romilson, falando sobre as 2 testemunhas. Só que ele estava falando sobre elas, falando do nome, Yahweh e Yahshua. Eu falei, eu vou ouvir esse rapaz aqui, esse mensageiro. Comecei a ouvir, aquele nome entrou no meu coração, sabe? Entrou assim que, olha, abriu a minha cabeça. Naquela noite eu acabei ouvindo uns 4 vídeos. Daí eu levantei pela manhã, já ouvi mais, comecei a ouvir. Aí na terça-feira eu tinha que levar o estudo, já queria levar com um nome diferente, só que daí as pessoas já ficaram meio assim. Tentei isso por um mês quase. Levar os nomes verdadeiros. Mas daí o pessoal já ficou meio assim, já não queria mais. E eu também já não queria mais falar, nem ouvir sobre Zeus, sobre Ezo. Que as pessoas, ou quando eu entrava no assunto do nome verdadeiro, elas trocavam, já viravam, puxavam outro assunto. Daí isso foi lá em 2019. Aí naquele ano de 2019 eu passei o ano inteiro quase, ouvindo o irmão Romilson ali, outras ministrações de outros irmãos que estavam ali, o pessoal já conhece. Daí tinha um grupo no sul lá, que era o grupo Ialdim, do sul do Brasil. Eu também participava desse grupo. Até o tempo ali que no final de 2019 ele marcou ali a data do arrebatamento para 2020. Daí nesse tempo eu fui para Livramento, fui lá visitar minha família. Já aproveitei para falar
dos nomes, aproveitei para falar do arrebatamento que ia acontecer. Daí, quando eu cheguei em casa, ali por perto de abril, me organizei, mandei áudio para minha mãe, organizei as contas que tinha que pagar, vendi o carro, mandei áudio me despedindo, né, falando o que ia acontecer. Daí deu aquele auê. Meus irmãos me ligaram, o que está acontecendo? A mãe está preocupada contigo, achando que tu vai se matar, porque tu tá dando tchau, porque tu tá se despedindo. E no fim das contas não aconteceu o arrebatamento. Até meu cunhado me mandou uma foto, né, com o irmão Romilson, falando assim, não foi dessa vez. Ou seja, virou um meme, né? Daí eu pensei, eu não vou desistir, eu vou continuar. Continuei assistindo os vídeos, continuei assistindo os áudios, ouvindo alguns áudios pequenos. Só que chegou um tempo que, ali já no final ali de 2020, falei pro papai, e agora o que eu vou fazer? O assunto era sempre o mesmo, o assunto era sempre tribulação, Emmanuel Macron, vacina e essas coisas todas que o pessoal já conhece. Daí foi que um irmão colocou um áudio no grupo. Até nesse áudio, acho que o irmão estava dando testemunho, falando sobre a experiência dele quando chegou na Disney, falou que não ia entrar lá naquele parque. Daí o papai também comentou, nesse áudio, estava comentando que dos brinquedos que ele tinha queimado, daquele brinquedo que tinha ficado para trás. E eu fiquei ali ouvindo ele dando testemunho, ouvindo a ministração, a palavra. Digo, foi algo diferente, sabe? Quando eu vi essa ministração, foi algo que foi como um refrigério, como um consolo. Naquilo que eu achava que estava tudo perdido mais uma vez, né? O papai trouxe ali o refrigério, trouxe essa mensagem. E eu, depois daquela noite que eu vi essa ministração, fui atrás, mandei mensagem para o irmão que postou essa ministração, perguntando de onde que era, quem que era, se ele tinha mais ministração. E no fim ele acabou não me respondendo. Isso foi por quase uma semana, eu perguntando e respondendo. Eu digo, vou atrás, vou ter que achar essa ministração, vou ter que achar onde é que está vindo esse alimento, esse maná. E foi que um dia eu estava no YouTube e vi foi postado um vídeo ali do irmão, acho que era o irmão Beethoven e o irmão Paulo Chaú, né, trazendo ali um estudo, trazendo ali sobre não lembro muito bem qual que era o estudo, mas era sobre os nomes verdadeiros também ali. E aí foi que de lá pra cá eu não parei mais de ouvir. De 2021 ali todo, acompanhando os mensageiros, acompanhando o papai ali, o papai Arthur. E eu percebo que um dos sinais da minha vida que papai me trouxe à memória é que quando eu estava lá no engano, ouvindo, mesmo inquieto, querendo saber da verdade, teve uma noite que um rapaz me convidou para mim ir num centro de umbanda. E eu falei, vou lá contigo lá para ver. Daí eu fui, só que eu sentei lá atrás, só para não gostava muito dessas coisas. Sentei lá atrás para ficar observando e veio uma mulher na minha direção assim, com um espírito do engano. Olhou para mim e falou, tu é diferente. Falou, tu tá aí atrás aí, tu tem uma luz aí que tá aí diferente em ti. E percebe que papai lá atrás já estava me separando. Lá atrás papai já estava me separando. Tanto é que dos 10 filhos que a minha mãe teve, eu fui o único que ela tentou abortar. O único que ela tomou vários tipos de remédio que ela não aceitava, não queria. Eu vejo que lá no ventre da minha mãe o papai já estava também me separando. São sinais que papai traz à memória hoje, né, para mostrar que lá, né, que aqueles que papai está separando são lá desde o ventre materno. Então, se você está ouvindo, se você foi chamado, né, não perca tempo. O recado que eu deixo para os irmãos aqui, para o irmão não perder tempo, venha para Belo Horizonte, venha beber da água cristalina, venha ouvir o mensageiro de perto, porque uma coisa, irmão, é a gente estar longe ouvindo a mensagem de longe. Outra coisa é você estar perto ouvindo a mensagem e vivendo esse momento que é tão maravilhoso, é tão tremendo, né? Para mim, assim, foi tremendo demais quando o papai trouxe aquela mensagem de Isaías 55, vinde a água, ou seja, ele falava, vem para Belo Horizonte, que aqui não vai te faltar nada. E isso é certo, não vai nos faltar nada. A gente vê aqui o carinho, o amor fluindo,
né, ali do papai, dos irmãos, né, que nos recebem. E eu, quando ouvi essa mensagem, eu já fui na empresa, já fui lá pedir demissão. Não foi um processo meio fácil, assim, não foi fácil por causa da gente abandonar, né, aquela área de conforto que nós estávamos vivendo. Até eu comentei que eu mandei áudio para o irmão Beethoven falando que estava me sentindo meio mal, muitas dores no estômago. E falei para ele, digo, isso é porque dessa mudança, né, de vender as coisas, de sair daquela área de conforto, de largar tudo, largar o trabalho, pedir demissão. Para mim foi tudo novo, sabe? Tudo bem, não foi fácil. Mas eu cheguei na empresa, pedi demissão e ela falou, e eu falei para ela qual seria a possibilidade. Ela falou, são duas possibilidades. A primeira é não, pelo teu profissionalismo, pelo zelo que tem com a nossa empresa. E a segunda, ela falou que nós vamos pensar lá para o final do ano. E eu fiquei meio assim, né? Saí para fora, saí da reunião, fui no carro e falei assim, papai, a parte que eu acho que era para mim fazer, eu fiz. Pedi demissão. Agora, papai, se for da tua vontade, né, que seja feita a tua vontade. Passou uma semana depois, a empresa que eu trabalhava lá, que era uma universidade, ela entregou a concessão. Ou seja, ela entregando a concessão, ela não tinha por que mais ter o sinal aberto. E nem manter mais um profissional da área, né, de TV aberta lá como funcionário. Daí ela me chamou de, tá aí a possibilidade de tu ser demitido. Tu quer continuar? Eu falei, sim. A minha decisão é aquela, quero ser demitido. Até porque eu preciso do recurso aí, do dinheiro da demissão. E ela assim, não, vou te ajudar, assim como tu sempre nos ajudou. Daí ela me demitiu, deu tudo certo. Aí já no outro dia já mandei o carro arrumar. Gastei com o carro para vir, né, botei as coisas no carro. Peguei um pouco das coisas que eu tinha que doar, levei para Livramento. Cheguei lá em Livramento, a minha mãe já estava angustiada e ela falou, o que está acontecendo contigo? Tu tá dando todas as tuas coisas, tu não quer mais as tuas coisas. E eu comecei a tirar coisas do carro, né, roupa, panela, tudo que tinha que tirar, foto. E ela falou, o quadro, e ela falou, mas todas as tuas coisas, o que está acontecendo? Minha irmã me chamou também, queria falar comigo para ver o que estava acontecendo. Ela perguntou, o que tu tá seguindo? Não é uma seita? Eu falei, não é uma seita. Não é. E aí expliquei para ela sobre os nomes, falei. Ou seja, aqueles que vinham me questionar, me perguntar, respondi, explicando sobre a verdade. E o recado que eu quero deixar aqui nesse testemunho para os irmãos, os de fora, aqueles que estão longe ainda, que ainda estão pensativos, ou estão ainda, se é ou não é, eu falo, deixo bem claro, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Venha para Belo Horizonte, venha beber da água da fonte, venha ouvir aquele que é o mensageiro da era de Filadélfia, o ancião da era de Filadélfia, aquele que é papai de família, que tem nos trago do alimento da luz inacessível. Venha, meu irmão, venha, meu irmão, minha irmã, para Belo Horizonte. Venha fazer parte. Se você recebeu o convite e você entendeu que foi convocado para esse exército, ou seja, obedeça o chamado. Tá bom? Esse é o recado, esse é o testemunho que eu queria deixar aqui com os irmãos. A paz do Papai Alça seja com todos os amados irmãos. Gratidão por cada um. Em nome de Yahshua Mashiach. E que assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos. A paz de Yahshua a todos os irmãos, pedrinhas preciosas. Meu nome é Leia, estou aqui para dar o meu testemunho de fé e de confiança naquele que está nos arregimentando no final dos tempos. Irmãos, em 2021, o nosso mensageiro, ele fez uma ministração com a palavra que está lá em Isaías, capítulo 55. E que diz assim, meus amados irmãos:
vejo o título que o teólogo colocou, convite final, né? Convite final. Vamos para a palavra. A todos que têm sede, vinde a água. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem paga, vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, com o produto do vosso trabalho, com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Havei de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e haveis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurada-vos as graças prometidas a Davi. Então, meus amados irmãos, essa mensagem, né, através dessa palavra, eu entendi que papai estava nos convocando para vir para perto, né, dele, do mensageiro. Vinde a mim e vivereis, né? Por quê? Porque ele nos ensina que o exército tem que caminhar juntos, né? E daí em diante, meus irmãos, eu passei a orar, sabe? Eu senti assim a palavra e passei a orar em prol dessa palavra, dessa convocação. Nisso eu trabalhava numa empresa há quase 5 anos. Aí chegou um tempo que a produção nessa empresa caiu muito, né? Porque por causa da situação mundial, né, que estava acontecendo, a Covid, né, 19. Então, teve muitas paralisações, né, de caminhoneiros, né, entrega, e nisso a produção caiu. E por isso eu fui desligada da empresa. Então, meus amados irmãos, eu já estaria livre para estar indo para perto do mensageiro, né? E então eu comecei a vender algumas coisas que eu tinha, né? E vendi um barracão, né, que eu havia construído. Ele estava alugado, né? Papai me abençoou que eu comprei um lote financiado há muitos anos atrás, um lote de 200 metros quadrados. Então eu pude fazer ali um barracão e uma casinha pequena na frente. Então eu vendi o barracão, né? E eu estou aqui, né, na cidade de Santa Luzia, BH, perto do mensageiro, há 4 meses e 15 dias, né? Sobrevivendo com esse dinheiro, né? Que papai abençoou, né? Papai já havia preparado tudo, né? Para que hoje eu pudesse desfrutar, né? No início não foi fácil, meus irmãos, né? A minha vida, assim, foi uma vida, assim, de muita luta, né? Eu trabalhei muito, tive problemas no casamento, né? E eu tive que assumir toda a responsabilidade da casa. Então eu precisava trabalhar bastante, dar moradia para meus filhos, né? O melhor para eles. E nisso eu deixei assim de fazer o que eu gostaria de fazer, né? Eu deixei de me embelezar, de comprar roupa,
de comer alguma coisa assim fora de casa, tudo para investir, né, no que eu conquistei. Aí quando eu decidi vir embora, todos os meus irmãos ficaram assustados, né, com a minha proposta de mudar para BH e vender aqui, né, a casa, porque eles participaram de tudo que eu fiz, né, meus amados irmãos, porque a gente mora um próximo do outro. Então, nisso eu fiz, né, vim para perto do anjo, nosso papai, né, pela convocação, porque cada ministração que ele trazia, ele sempre nos direcionava a gente a estar vindo para perto. E nisso eu ficava muito incomodada. Então eu estou aqui, né, para honra e glória do nosso papai Yaucha, que já havia preparado tudo para mim, né, nos anos atrás, para que hoje eu pudesse estar aqui perto dele. Eu tenho 2 filhos, sou uma mãe divorciada, nasci na cidade de Santa Luzia, aonde eu estou hoje, né, na minha cidade natal, mas cresci na cidade de Sete Lagoas e vivi lá por 42 anos, né? Hoje eu tenho 43 anos. Então essa é a minha história, né, meu testemunho de fé, né? Para que todos vocês possam ter também, né, uma atitude de fé, né? Porque, meus amados irmãos, é muito maravilhoso a gente estar reunido, né, com os irmãos ali, na presença do nosso mensageiro, né, ouvindo ele e vendo face a face, recebendo ali a palavra maravilhosa, a palavra que mexe com toda a estrutura da gente, né? Que não tem como a gente ouvir e continuar a mesma pessoa, né? A mensagem, né, que o nosso anjo traz é uma mensagem que traz assim uma esperança, vida nova, né? E o crescimento espiritual, né, meus amados irmãos, saber assim dos acontecimentos. Então, para mim, é tudo muito novo, né, que estamos ouvindo, coisas que eu sonhava em ouvir há muitos anos e ficava buscando, ia nas denominações, ficava indo ali, no aqui e nada de encontrar o que eu gostaria, né, de encontrar. E hoje, né, eu encontrei, né, eu era aquela pessoa assim, eu estava perdida, né, nesses lugares, tentando entender a palavra, né, de Yahweh. Então eu ficava buscando, né, em vários lugares, na internet, mas por fim, né, depois de muitos anos, eu pude encontrar, né, e hoje eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, né, nós estamos recebendo a verdadeira palavra, né, o verdadeiro ensino, né, da palavra de Yahweh, através de um anjo que foi levantado, né, por Yahweh, um anjo fiel e verdadeiro. Então é isso, meus amados irmãos. Assim seja feita a vontade do nosso papai Yahweh. Venha para BH, meus amados irmãos, porque
Sem fé é impossível agradar a Yahweh, né? E que nós venhamos ter uma fé grandiosa, maravilhosa, para que nós venhamos agradar o nosso Papai Yahshua, que está aqui nos arregimentando, nos preparando para o melhor, né, meus amados irmãos? Para o melhor, para uma nova era, para um novo mundo, né, que muito em breve irá acontecer, né? É maravilhoso demais quando a gente compreende hoje a palavra de Yahweh, né? É maravilhoso demais. E presencialmente é muito maravilhoso, porque ali a gente está face a face e recebendo maná assim fresquinho, né? Palavra. A gente está perto dos irmãos, recebendo carinho de cada um. Isso é grandioso demais, né? Eu falo com os irmãos que eu nunca recebi tanto carinho, tanto abraço, quanto eu tenho recebido depois que eu conheci os nomes verdadeiros, depois que eu me ajuntei a esse exército, né? De Micael. Eu, meus amados irmãos, conheci os nomes na data dia 8 de maio de 2021. Né? Foi muito tarde, irmãos, mas foi no tempo de Papai Yahshua, né? E por isso eu sou grato a Yahshua por tudo que ele tem feito, né? É como diz, melhor o fim do que o início. O início foi muito difícil, meus amados irmãos, que não vale a pena a gente ficar lembrando, mas o final, o meu tempo final está sendo maravilhoso, né? Porque eu vi que foi tudo permitido, né, pelo nosso papai, para que hoje eu pudesse estar aqui, né, testemunhando essa grandeza, essa maravilha de tudo que papai tem feito na minha vida. Hoje eu só dou gratidão, gratidão por tudo que papai tem feito. Dou gratidão por ter encontrado o mensageiro, o nosso fiel mensageiro, né, que está hoje nos ensinando a verdade da palavra de Yahweh, né? Isso é muito gratificante, né, para todos nós que amamos a palavra, que somos fiéis e verdadeiros, né, a palavra de Yahweh, tanto assim na nossa conduta também, né, de vida, né? E por isso nós encontramos a fonte, né, meus amados irmãos? É maravilhoso demais. Gratidão, Papai Yahshua. Boa tarde a todos meus irmãos. Vou dar o meu testemunho para ajudar nossos irmãos que estão com dificuldades para vir morar em BH. Eu, Joel Arce, tenho 61 anos, pai de 3 filhos e 3 netos. Sou casado, morava na cidade de Garopaba, Santa Catarina, há 31 anos. Quando conheci os nomes de Yahweh e do Papai Yahshua Micael, foi através do irmão Romilson, no mês de outubro do ano de 2019. O irmão Romilson marcava as datas do arrebatamento, mas não acontecia. Fiquei muito aborrecido. Passei a ficar com dúvidas sobre os nomes.
Será que esses nomes são verdadeiros? Na época eu fumava muito. Chegava a fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Era fumante há 40 anos, ou mais. Nesse tempo, tentei parar de fumar por 3 vezes, mas não consegui. Então eu resolvi colocar papai Yelcha Micael à prova. No dia 21/6/2020, por volta das 21 horas, no meu íntimo, falei assim para o papai Yelcha Micael: se esses nomes são verdadeiros, a partir de agora eu não vou fumar mais. Eu não quero amanhecer com o gosto do cigarro em minha boca. Desde agora e no futuro, a partir desse dia, nunca mais fumei. Papai Yelcha Micael tirou o desejo de fumar de mim. Desse momento em diante, a minha fé foi renovada. Para Yelcha Micael, é maravilhoso. Grato a Yelcha, grato a Yel. Quando assisti os 2 vídeos dos irmãos Paulo Chaú e do irmão Marcos Beethoven, onde eles falavam das 2 genealogias, entendi o que eles diziam. E as dúvidas foram embora do meu coração. A partir daí passei a ouvir os vídeos dos irmãos de BH. E logo apareceu o vídeo do irmão Arthur com o irmão Marcos Beethoven. Abandonei em definitivo o mensageiro de Sardes, irmão Romilson. Quando o papai Yelcha Micael começou a nos convocar para ir morar em BH, na passagem de Água, à noite eu, papai Yelcha, apertava o meu peito, chorava muito. Compreendi que o chamado era para mim. Então, não pensei 2 vezes. Convidei minha esposa, a Ângela, e partimos para BH no dia 7/10/2022. Fomos recebidos pelo irmão Isalino com sua família e o irmão Murilo. Aleluia, adorado somente Eu, e assim seja. Grato a Yelcha, grato a Yel, grato a Yelcha, grato a Yel, grato a Yelcha, grato a Yel. Que assim seja feita a vontade do papai Yelcha. Paz de Yelcha Machia, todos os queridos irmãos. Me chamo Maria Betânia da Cunha Prado. Sou natural de Triunfo, no estado da Paraíba. Tenho 37 anos. Sou casada com Alberto da Silva Prado, natural de São Paulo. Na minha parentela são 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. E aí meu pai foi agricultor, minha mãe do lar. Meu irmão mais velho, quando completou idade adulta, ele foi para o estado de São Paulo a trabalho. Construiu uma família, mora até hoje. Quando foi em 2009, eu fui a passeio para São Paulo, para a casa do meu irmão. Chegando lá, apareceu uma oportunidade de emprego, eu acabei ficando.
Nesse tempo, conheci o Alberto. Quando foi em 2013, a gente se casou. Passamos um longo tempo nas denominações. O Alberto sempre trabalhou e quando foi em 2020, a gente conhece os nomes verdadeiros através do irmão Romilson, pela internet. E aí então a gente creu e fomos imergidos no dia 1º de março de 2020. Quando foi no mesmo ano, nós recebemos uma notícia que o meu pai estava muito doente. Daí então, nosso propósito era de cuidar dele, dar assistência a ele, no norte. E aí, então, Alberto conversou com o chefe dele para que a empresa mandasse ele embora. E por milagre de Yausha, acabou que a empresa mandando ele embora. E aí, então, a gente, durante esse tempo em São Paulo, a gente construiu uma casa. E aí, então a gente vendeu essa casa para ir para o norte, passar um tempo no norte, até a recuperação do meu pai. E aí então, quando foi no dia 31 de outubro do mesmo ano, a gente saiu de São Paulo. E aí então, no meio do caminho, a gente recebeu a notícia que o meu pai tinha falecido. Mas mesmo assim a gente continuou a viagem. Quando foi chegando no norte, a gente passou um tempo na casa da minha mãe, uns dias na casa dela. Aí então tem um fazendeiro lá que tem muitas terras e uma fazenda. Em uma das suas casas ele cedeu pra gente estar morando e cuidando como caseiro. E lá no norte, em pouco tempo, Papai Yausha sempre nos prosperou. Papaizinho Yausha, ele sempre foi e é com a gente em todos os momentos. E então nesse tempo a gente construiu, bens materiais, conseguimos, comprar animal, uma série de espécies de animal. E então também semente, milho, feijão, fava. Nossa, Papaizinho Yausha fez um grande milagre na nossa vida lá. Quando foi em 2021, o Alberto, através da internet, ele escuta um dos anciãos, anunciando Yausha Pai. E aí então o Alberto acreditou, e aí então a gente acreditou. Eu de momento achei um pouco estranho, que até então eu sabia, que Yausha era nosso irmão, mas como pai, mas aí então, de momento assim, irmãos, eu não, no meu coração, o Alberto não sabia que eu não tinha acreditado, só no meu íntimo mesmo. E então eu não acreditei muito não. Para falar a verdade, eu não criei, no momento. Mas depois, Papaizinho Yausha ali foi falando com o meu coração, através dos irmãos estudo, os irmãos que são muito, Papaizinho Yausha usa tremendamente. A pessoa que está no espírito, a pessoa consegue identificar isto. E aí então, irmãos, a gente anunciou quando a gente estava lá no norte. E daí, então, depois do falecimento do meu pai, eu tipo assim, eu pensava, eu não vou mais sair daqui do norte. Eu não falava isso para o Alberto, mas eu pensava no meu íntimo, não vou mais sair daqui do norte. O meu pai morreu, eu não vi meu pai.
E a minha mãe também, a minha mãe é de idade, e eu temo que ela faleça e eu não veja ela. E os meus sobrinhos também, aquela terra onde eu cresci, né? E então eu não queria, sabe? Eu não queria, tipo, abrir mão assim de repente. Eu tinha fé, mas não aquela fé a ponto de renunciar a tudo, né? E as coisas que a gente adquiriu lá no norte, né? Eu já relatei, né? Bens materiais, né? Até as pessoas lá, elas ficavam assim admiradas, né? Por a gente em pouco tempo, a gente ter conseguido, né? Ali, as coisas que a gente tinha. E aí então, irmãos, o Alberto, ele sempre teve uma fé, uma fé, sabe? Uma fé a ponto de renunciar a tudo. Papaizinho Yaucha falou, ele renuncia tudo por amor a Papai Yaucha. Ele sempre foi assim. Gratidão Yaucha por ele ser assim. Mas aí eu chorei pedindo a Papaizinho Yaucha para mim não se apegar a ponto de renunciar a ponto, irmão, de renunciar o chamado de Papai Yaucha. Mas eu queria mesmo, eu orava a Papai Yaucha para me renunciar a minha parentela, a minha mãe, sabe? Minha mãe, nossa, os meus 2 sobrinhos que eu era muito apegada a eles, eu amo muito eles, mas a ponto de renunciar ao chamado do Papaizinho Yaucha, irmãos, isso não pode acontecer. Então, Alberto falou, eu vou anunciar a venda das coisas, o que a gente puder vender, a gente vai vender, o que não puder, a gente vai dar um jeito. E aí então, irmãos, Papaizinho Yaucha ali preparou, né, comprador para a gente vender, né, os animais. Tinha uma vaquinha, nossa, eu amava muito aquele animal, nossa. Ela poderia estar onde ela estiver. O Alberto chamou ela vinha disparada dentro daquele mato e vinha lá. Nossa, ela era muito carinhosa. E aí então, irmãos, sabe, minhas galinhas, sabe? Espécie diferente, capote, peru, sabe? Elas davam, sabe? Elas botavam ovo, sabe? Assim, em quantidade, a gente vendia. E então a gente foi passando, irmão, esses meses lá no norte. Aí, daí então, o Alberto falou assim, vamos viajar. Falei, quando, bem? Ele disse assim, ele vai preparar o dia, vai preparar a hora, tudo no tempo ideal, mas vamos confiar nele. E aí então, irmão, a gente, quando foi no dia 9 de agosto de 2021, a gente sai da Paraíba. A gente chega aqui em Minas Gerais no dia 12 de agosto de 2021. Então, no caso é 1 ano e meio, né? 1 ano e meio nós temos aqui. E então foi muito difícil para mim ter renunciado minha parentela. Nem tanto a bens materiais, porque meu pai era simples, né? Meu pai não tinha estudo, mas o que ele aprendeu, né? Ele sempre passou para a gente. Então meu pai era muito simples, trabalhador, honesto. E aí então, eu apegada a bens materiais, eu não fui não. Eu era mais ligada à parentela. Eu era muito ligada à parentela. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo este testemunho, olhe, renuncie tudo, eu renunciei, por mais que eu amava, a ponto, sabe, de falar assim, não, é Iau que está chamando, é Iau, o Todo-Poderoso, é Ele que está chamando. Você vai renunciar a esse chamado? Aí eu falei, não vou, nada e nem ninguém pode impedir o chamado que o Papaizinho Yaucha tem na minha vida. O Espírito de Yau está convocando. Nada e nem ninguém não pode.
fazer com que eu venha renunciar o chamado de Papai Yaucha. Não posso. E aí, irmãos, acabou que a gente vindo, né? Gratidão Iau Yaucha, chegando aqui em Minas Gerais, a gente foi recebido muito bem, os irmãos muito calorosos, assim nos recebeu, né? Gratidão Iau Yaucha por esse amor que Filadélfia tem. Filadélfia é amor entre irmãos. Chegamos aqui, Papaizinho Yaucha preparou lugar para a gente ficar. Ele preparou, primeiro abriu uma porta de emprego para o Alberto, depois abriu para mim. Nós estamos empregados para a honra e glória de Papai Yaucha. E aí, irmãos, acontece, irmãos, que nós só temos que agradecer Papaizinho Yaucha por essa oportunidade e pela força que Ele nos dá, perseverança em todos os momentos que Ele nos dá, dia após dia, para estar ali, né, diante ali de nosso Micael, que está aqui, né, trombeta de Iau aqui na face da terra. Então, meu irmão, venha para BH, Iau vai cuidar de você, Iau vai cuidar de você assim como cuida de nós. Oh, meu irmão, a porta ainda está aberta, ainda há lugar. Venha tomar da água da vida. Vinde a água pura, cristalina, a fonte de água viva. Está nesse lugar abençoado que Papaizinho Yaucha escolheu para se manifestar a sua glória. A gente ouvia o áudio de longe e hoje nós podemos estar diante da fonte, beber da água pura e verdadeira, a palavra genuína, de ao vivo. Aleluia. Então venha, irmão. Renuncie, eu renunciei à minha mãe, por mais que ela está chorando, por mais que meu coração estava doído, mas mesmo assim eu vim. Falei assim, eu não vou com a fé que meu marido tem, que o Alberto tem, mas eu vou obedecer. Eu vou junto com ele. Que é Iau que está chamando. Eu vou. Mesmo doendo meu coração, mas eu vou. E eu vim, irmão, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Papaizinho Yaucha. Papai tem cuidado de nós. E eu só tenho que agradecer por essa oportunidade e por participar, por participar do exército e ser um do seu soldado. Gratidão, Iau Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha, grato a Iau. Que assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Que assim seja. Gratidão. Pai de Yaucha. A paz do Papai Yaucha seja com todos os amados irmãos. Eu sou Adriana Moraes, tenho 29 anos, sou natural de Tapejara, uma pequena cidade no interior do Paraná. Tem 9 meses que eu vim embora para Belo Horizonte. Vou contar para vocês um pouquinho como tudo começou. Lá atrás, há uns 4 anos atrás, eu tinha uma dúvida muito grande sobre uma passagem bíblica, a história de Samiel. Samiel, quando ele morreu, ele desceu à sepultura. E Saul estava muito desesperado e queria uma resposta de Samiel. E eu tinha dúvida sobre o porquê que Saul foi atrás de uma cartomante para conversar com a pessoa que já estava morta. Então eu queria uma explicação sobre esse assunto. Aí tudo começou quando eu digitei no YouTube essa dúvida que eu tinha para ver se eu ia achar alguém no YouTube explicando em vídeo certinho qual que era a revelação sobre isso. Hoje em dia, através de Filadélfia, eu posso entender que essa passagem era o próprio Lúcifer falando na boca da cartomante, né? Porque ele tá lá, ele se transfigura de anjo de luz.
E como estamos debaixo da administração do administrador fiel, hoje eu posso ver que era o próprio Lúcifer falando na boca da cartomante, se passando por Samiel. Mas tudo bem, tudo começou quando eu pesquisei isso no YouTube. Aí eu encontrei um vídeo do irmão Romilson Ferreira. Aí ali, o primeiro vídeo que eu assisti dele foi aquela "Sai dela, povo meu, sai da Babilônia". A prostituta, né, Jezabel e a Thalia. Aí fui assistindo esses vídeos dele. Aí eu fui entender que eu estava no erro. Aí eu fui em busca da verdade. Passando o tempo, o espírito de Al saiu do irmão Romilson Ferreira e ele começou a jogar datas. Ele começou a fazer o que Al não quis que ele fizesse. Aí, conforme ele foi jogando as datas de arrebatamento, eu cria demais que esse arrebatamento aconteceria. Então eu depositei toda a minha fé que o arrebatamento aconteceria. E o primeiro arrebatamento que ele colocou não aconteceu. Nisso foi uma tristeza muito grande por esse arrebatamento não ter acontecido, porque eu cria demais que ele iria acontecer. Mas mesmo assim eu continuei insistindo nele. Eu comecei a pensar igual ele pensava. Eu falava, não aconteceu ainda porque tá passando pela peneira, só vai ficar os perseverantes. E eu fui me alimentando com essa falsa esperança. Então eu fiquei aguardando, até que ele colocou outra data de arrebatamento, dia 8 de abril de 2020. Nesse momento eu estava aguardando mais do que tudo. Eu depositei todo o restante da minha fé que esse arrebatamento aconteceria. Passei muita vergonha com familiares e amigos, porque eu falava demais que eu ia embora dessa terra e que eu não ia ficar aqui de jeito nenhum. Meus amigos, familiares ficaram com medo de eu me suicidar, de eu fazer alguma coisa errada, porque eles criam que isso não aconteceria. Mas eu não queria ouvir ninguém, tanto que eu acabei brigando, perdendo amizade com várias pessoas por conta disso. O arrebatamento, enfim, não aconteceu, dia 8 de abril de 2020, e eu continuei querendo resposta do porquê que esse arrebatamento não aconteceu. E eu fiquei pesquisando e querendo saber atrás do irmão Romilson para ver se ele tinha uma resposta para aquilo, porque na minha cabeça tudo indicava que aconteceria. Até que eu conheci o irmão Beethoven e o irmão Shaul através de um vídeo que eles lançaram em cima de um monte, o porquê que o arrebatamento não aconteceu dia 8 de abril de 2020. Nesse momento, eu fui arrebatada imediatamente para Filadélfia. E a partir do momento que eu fui arrebatada para Filadélfia, eu coloquei o coração de corpo e alma naquilo. Eu falei, esses irmãos estão com a verdade, esses irmãos estão com o espírito de Al. E foi ali que eu quis ficar. Foi passando os dias, eu pensava na minha cabeça, eu preciso da proximidade desses irmãos, eu preciso estar junto com eles, eu preciso saber estar no mesmo entendimento que eles, porque eu morava longe e eu sabia que eles eram de Belo Horizonte. Aí, depois de muito custo, eu consegui o telefone do irmão Marco Beethoven, através das redes sociais. E nisso eu comecei a conversar com ele, e eu olhava a fotinha dele e de outros irmãozinhos, parecia que eu conhecia há muito tempo atrás. E eu já tinha uma afinidade, sabe? É uma coisa inexplicável. Eu não consigo explicar como que é uma pessoa que eu conversava pouco através de redes sociais e eu já sentia um conforto em falar as coisas para eles. E até que eu fui conhecendo, aos poucos eu fui conhecendo um irmão, outro irmão. E nisso foi assim por diante, até que eu estava no grupo de Filadélfia Lives e Estudo e comecei a me aprofundar no estudo. Quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais nos estudos que eles faziam aqui em Belo Horizonte, eu ficava muito impactada, muito encantada, e eu tinha muita vontade, eu tinha muito um desejo de me reunir como igreja. Eu me sentia muito sozinha lá no Paraná. Eu me sentia muito fraca estando lá, porque meus amigos e familiares eram tudo pessoas
ou evangélicas demais, ou católicas demais, ou ímpias demais. E nisso eu me sentia muito fraca, eu não conseguia acompanhar os estudos por conta das pessoas que me rodeavam. Então, como eu estava com um pé no estudo de Iau e Yalcha e com outro pé no mundo, eu estava desagradando demais Iau, porque eu saí do mundo, mas o mundo não tinha saído de mim naquela época. Então eu comecei a me sentir incomodada, o espírito me incomodava demais, porque eu sentia que eu estava desagradando a Iau. E quando eu tentava firmar no estudo, meu casamento começava a acontecer tudo errado, tudo só briga. Meu marido se estressava demais quando eu sentava nos domingos das lives para estudar. Ele não gostava de nenhum dos irmãos. Era o espírito, né? Hoje em dia eu consigo compreender que o espírito que estava em mim e o espírito que estava nele era diferente. Então o espírito que estava nele me incomodava demais. E eu tentava estudar, mas todo dia que eu estudava era motivo de briga dentro de casa. Ele se irritava, ele se irava quando ele escutava eu invocando. E realmente hoje eu sei que se tiver um espírito ao contrário, eles não vão aceitar. Eles vão se irar mesmo, porque é um espírito contrário. Então eu tentava estudar, era motivo de briga em casa. Se eu abria a Bíblia para ler, era um motivo de briga em casa. Então eu não conseguia agradar Iau e agradar meu esposo. Então o que aconteceu? Eu falei, se for para mim ter que escolher um partido, eu vou agradar Iau, eu não vou agradar ser humano. Então eu comecei a bater de frente dentro de casa, comecei a fazer tudo que não era para fazer uma esposa fazer. Não que eu me orgulhe disso, porque isso eu não aconselho para ninguém. Naquela época eu era muito imatura. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje de conseguir encarar essas provações. Então eu agi com muita infantilidade e não me orgulho disso. Pode ter certeza que eu não me orgulho disso. Só estou contando uma coisa que já aconteceu. Então o casamento começou a abalar, começou a chacoalhar. E eu desabafava com os irmãos que moravam aqui em Belo Horizonte, principalmente com o irmão Beethoven, que era um que eu comecei a ter muita afinidade com ele. Então eu pedia muito conselho, né? Que eu tinha o desejo no meu coração de largar dele, do meu esposo, e vir embora para Belo Horizonte, porque eu já estava embirrada, eu já não aguentava mais ouvir tantas pessoas falar Deus, Jesus na minha cabeça. E Deus é Satanás, Jesus é Emanuel, e isso estava me irritando, porque eu queria estar no meio de pessoas que falavam a mesma fé, que falavam a mesma língua que eu, que profetizem a mesma fé que eu. Então eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Eu não suportava mais ficar junto com aquelas pessoas. Então eu sempre pedia, eu sempre falava, irmãos, eu quero chutar o pé e quero ir embora para aí. E os irmãos sempre me davam conselho, falavam, Adriana, por você ser mulher, você tem muita pouca força, você não vai suportar, você tem que aguentar. Você sendo filha de Yalcha, você santifica sua casa. Então eles me davam esses conselhos, que não era para me largar, que era para me continuar, que Iau ia me honrar, que era pequenas provações que no fim ia me dar um peso muito grande de glória por eu estar enfrentando aquilo. Mas eu não tinha paciência, eu já não aguentava mais ficar dividida entre casa e Iau. Então eu seguia os conselhos dos irmãozinhos até o tanto que eu conseguia. Eu ficava um mês sendo a melhor esposa do mundo, sendo submissa, fazendo tudo para agradar, para tentar preservar meu casamento, mas a partir do momento que eu pegava para estudar, não tinha conversa, não tinha jeito, era briga na certa. E nisso foi me acumulando, isso foi me pesando, até que eu comecei a desagradar mesmo, comecei a dormir em quarto separado, comecei a deixar a desejar dentro de casa para ver se ele largava de mim. E ele não largava de jeito nenhum. Até que saiu a notícia que ia ter a festa do Encontro das Águias
com o corpo. Quando eu subi dessa festa, e eu já tinha muita vontade no coração de conhecer cada irmãozinho, eu falei pro meu esposo, falei, uma hora eu vou ter que falar para ele, porque essa festa vai acontecer e eu não vou ficar de fora dessa festa, porque tudo que eu mais desejo no meu coração é conhecer meus irmãozinhos de Belo Horizonte, os irmãozinhos de Filadélfia. Aí tudo começou quando eu tive que anunciar que eu ia vir para Belo Horizonte para essa festa. Aí foi briga na certa, minha família caiu em cima de mim. Isso que era só para vir numa festa. Minha família, meus amigos começaram a cair em cima de mim, que eu não podia vir para Belo Horizonte sozinha, porque eu não conhecia ninguém aqui, que essas pessoas eram tudo estranha, que eu não sabia qual que era a intenção do coração de cada pessoa, que essas pessoas iam poder fazer um mal muito grande para mim. E nisso eu não dava ouvido para nada que eles falavam. Eu falava, não, eu vou e pronto. Essas pessoas que você está falando é minha verdadeira família. Eu comecei a bater de frente com toda a palavra contrária que eles vinham. E eu defendia demais meus irmãozinhos de Belo Horizonte, que o meu desejo, meu coração era vir conhecê-los. Aí eu falei para todo mundo que eu ia vir sim nessa festa e que eles podiam falar o que quiser. Mas que eu ia vir, porque eu sou de maior, nunca dependi de ninguém. Eles iam querer mandar em mim, eu não ia permitir que isso acontecesse. E meu marido começou a falar que eu não ia vir, e eu falava que eu ia, e só briga, só contradição um com o outro. Até o momento que eu comprei as passagens de ida e volta de avião para vir para Belo Horizonte para essa festa. Quando ele viu que todo dia ele mexia nas minhas coisas, quando ele viu que realmente eu tinha comprado a passagem para vir para cá, para essa festa, ele ficou muito irado, nós brigou muito feio. Aí ele falou para mim, se eu viesse para essa festa, aí sim o casamento ia estar decretado separação. E eu falei, você pode separar então, porque eu vou nessa festa, não tem quem me segure. Aí isso foi a gota d'água para o meu casamento acabar. Até que ele saiu de casa e eu comecei a ficar solteira. Solteira assim, separada, né? Não digo solteira, eu digo separada. Aí eu fiquei separada, morando sozinha. Quando eu pensei que eu ia conseguir estudar a palavra e focar nos meus estudos, aí começou amizades me rodear, frequentar minha casa. E por mais que eu falava assim, essa semana eu vou ficar a semana inteira estudando Iau e Auxa, eu não conseguia. Eu chegava do serviço, minhas amigas estavam em casa, tinha lugar para sair, tinha coisa para fazer. E eu falava, nossa, eu não vou beber, eu não vou fazer nada para desagradar a Iau. Eu ia com essa cabeça, eu ficava nesse pensamento, mas eu tinha muita recaída, eu acabava desagradando Iau. E eu fiquei um mês separada e com um pé em Iau e Auxa e um pé no mundo. E isso, o espírito me incomodava demais, porque eu não conseguia ficar fiel, não conseguia ficar firme nos estudos, me concentrar e levar uma vida digna e com santidade. Até que eu entrei em contato com os irmãozinhos já estavam percebendo também que eu não estava inteiramente santificada, estava com o pé ainda no mundo. Os irmãozinhos me davam conselho, eu melhorava, ficava uma semana melhor, depois eu já tinha recaída de novo. E os irmãozinhos sempre falavam, Adriana, fica aí para quando você acender, eles notar a diferença em você. E eu não queria ficar lá, eu queria vir embora para cá, eu senti uma necessidade muito grande de me reunir como igreja, de estudar presencialmente junto com eles. Quando eu escutava os áudios e via que eles estavam estudando, eu ficava muito coração apertado, querendo estar ali, fazer parte de tudo isso, sabe? Aí até que chegou um dia que foi a gota d'água. Mandei mensagem pro papai, que eu sempre conversava com os anciões, né? Eles sempre me aconselhavam. Até que um dia eu não aguentei, eu mandei mensagem direto pro papai. Falei, papai, tenho que desabafar com você. Eu não tô 100% santificada. Eu tô com um pé em Iau e Auxa e outro pé no mundo.
Eu sei que eu estou desagradando demais Iau e não é isso que eu quero fazer. Eu não quero desagradar Iau de jeito nenhum. Só que se eu ficar aqui, eu vou perder minha coroa. Eu vou acabar me corrompendo. É mais fácil eu voltar para o mundo do que eu levar a palavra de Iau e Yausha para alguém. Porque eles não querem saber, eles não querem ouvir, já estão careca de saber o que eu penso, o que eu acho, o que é a verdade. Mas eles estão numa cegueira espiritual muito grande. E aqui eu vou acabar me corrompendo. Até que o papai se comoveu com isso e falou: Adriana, vem embora para Belo Horizonte. E o que era para mim vir só para passear, eu já aproveitei a passagem de avião que eu ia vir para a festa. Eu falei, eu vou aproveitar essa passagem e já vou ir para ficar. Não vou voltar mais para o Paraná. Então eu já vou começar a desenrolar minha vida aqui no Paraná, para mim não ter elo nenhum mais com as coisas daqui. Aí eu comecei a providenciar minha vida. Comecei a falar que eu ia sair do serviço para minha patroa me dar o aviso, porque tal dia eu ia para Belo Horizonte e já ia para morar. Ninguém começou a acreditar no que eu falava, porque já não era a primeira vez que eu falava para que eu ia embora. Tanto que quando eu falei que eu ia embora para Belo Horizonte, todo mundo deu risada, falou: ah, de novo você tá com essa conversa? Toda vez você fala que vai, você nunca vai. Aí até que eu falei para essas pessoas, eu falei, eu não fui ainda porque eu não tive uma autoridade que me confirmasse que era para mim ir. Quando eu falava de ir, as pessoas que é da liderança, os anciões da minha igreja, falavam que não era hora de eu ir, que não era para mim ir. E como eu fico debaixo de uma autoridade, eu não fui. Mas agora, Iau falou que é para mim ir embora. E agora não tem o que me segura. Todo mundo arregalou os olhos e ficou, nossa, quando ela fala, ela põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Então foi nesse momento que eles pensaram, agora ela vai embora mesmo. Comecei a desenrolar minha vida, todo mundo contra eu, que não era para mim vir embora para cá. Eu falei que nada ia fazer minha cabeça, eu ia vir. Até que minha mãe, meus amigos falou, ninguém vai tirar isso da cabeça dela não, deixa ela ir, quebrar a cara lá, depois ela volta com o rabo entre as pernas. Eu ainda cheguei a ouvir isso da minha mãe, de amigos, mas tudo bem. Eu falei, em nome de Iau e Yausha, isso não vai acontecer comigo não. Comecei a desenrolar minha vida, comecei a vender a moto, vender o direito da casa que eu tinha no Paraná. Saí do meu serviço lá, cumpri o aviso necessário que eu tive que cumprir. Comecei a desenrolar tudo que me prendia lá. Aí, de repente, quando faltava 15 dias para mim vir embora para cá, minha mãe ficou doente. A minha mãe caiu dentro de casa. Quando ela foi no médico para ver, ela estava com a coluna toda fraturada por conta de um acidente que ela sofreu no passado. Então ela machucou muito a coluna, estava bem fraturada a coluna dela e ela não conseguia ficar de pé por conta, só veio aparecer esse machucado na coluna dela por causa do excesso de peso que ela estava. Ela não conseguia levantar da cama, ela só ficava sentada ou deitada por conta da coluna fraturada. E como a minha mãe só tem 2 filhos, eu, mulher de 28, 29 anos, e meu irmão de 6 anos mais velho do que eu, e por ele ser homem, todo mundo começou a cair em cima de mim. Falar, Adriana, agora você não vai mais para Belo Horizonte, porque tua mãe ficou doente, ela precisa de você. Se ela precisar chegar a dar banho nela, teu irmão não vai poder fazer esse serviço é seu. Você vai ter que cuidar da tua mãe. Não tem como você ir embora para Belo Horizonte e deixar tua mãe doente. Na hora que eles falaram isso, eu notei na hora, eu falei, eles não querem que eu vá, e Satanás falando na boca dessas pessoas para mim não ir. Eu virei na hora para eles e falei, em nome de Iau e Yausha, minha mãe não vai precisar que ninguém dê banho nela não. Em nome de Iau e Yausha, minha mãe é forte, ela sempre foi independente. Não vai ser agora que eu tô indo embora que ela vai precisar de mim, não. Minha mãe vai ser curada. Vocês podem ter certeza, escreve isso que eu tô falando. Minha mãe não vai precisar que eu dê banho nela, não. E nada que vocês falar vai me convencer, não. Eu vou embora para Belo Horizonte.
Chegou o dia de eu vir embora para Belo Horizonte, eu vim, trouxe meu gatinho, deu tudo certo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Fiquei na festa, foi uma benção, conheci cada irmãozinho, fiquei impactada com os estudos daqui, porque por mais que eu morava longe e eu tinha acesso aos áudios e os vídeos de estudo, eu achava que eu ia chegar aqui em Belo Horizonte e eu ia estar por dentro dos assuntos, por dentro dos entendimentos, das revelações que foram feitas. Foi aí que eu tive uma surpresa muito grande. Eu não sabia era de nada. Eu pensei que eu estava atualizada nos estudos, mas eu fui ver que eu não sabia de nada. E aqueles estudos que eu tinha perdido por conta de estar com o pé no mundo, me fez muita falta, porque eu cheguei, eu errava muitas perguntas, eu não estava entendendo muita coisa por causa que eu tinha deixado o espírito sair de mim por algumas vezes quando eu estava no Paraná. Então foi aqui que eu pude compreender realmente os segredos mais profundos de Yal, porque eu notei quem estava no nosso meio. Quando eu vi quem é que estava no nosso meio, quem que a gente estava, quem estava falando, quem que era o nosso mensageiro, quem ele é de fato, o filho varão, quando eu fui entender quem é essa pessoa, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, que honra, que glória de Yal eu fazer parte de tudo isso. Ô papai, quase que eu fico para trás por causa de um descuido, por causa de uma desatenção. Gratidão, papai, eu só podia agradecer. Gratidão, papai, por tu ter colocado esse desejo no meu coração de vir embora para cá. Porque não foi por mim, não foi eu que quis vir embora. Foi Yal que colocou esse desejo no meu coração de vir embora para cá, de conhecer e ficar perto da minha verdadeira família. Isso eu sou eternamente grata por Yal ter colocado isso no meu coração, porque quase que eu fico para trás por causa de uma bobeira. Mas Yal, ele é muito maravilhoso. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Não tem nem como agradecer tudo que Yal tem feito na minha vida. E grato a Yalcha, grato a Yal, tô crescendo em graça e conhecimento diante de Yal e dos homens aos pouquinhos. Tenho muita coisa para aprender ainda, tenho muita coisa ainda para endireitar. Mas grato a Yalcha, grato a Yal, tô no caminho certo. Não tinha decisão melhor do que essa de eu ter tido. E eu sou muito feliz de estar aqui. Acabou a festa daqui. Eu fui para minha casinha que os irmãos já tinham preparado de cuidar para mim. Eu fui direto para minha casinha. Mandei mensagem para minha mãe assim que eu cheguei. A hora que acabou as festas, que eu cheguei na minha casa. Minha mãe disse que já não estava mais de cama. Minha mãe já estava levantando, já estava fazendo todas as coisas. Estava precisando de ninguém ficar pegando as coisas para ela. Porque grato a Yalcha, grato a Yal, a saúde dela foi restaurada. Então, Yal faz maravilhas com seus filhinhos e eu só tenho a agradecer o momento que eu tô aqui. E grato a Yalcha, grato a Yal, a cada dia que passa estando aqui, eu conheço mais um pouquinho do Filho do Homem, vou tendo um pouquinho mais de intimidade com Yal a cada dia que passa. E eu sou muito grata a Yalcha, grato a Yal, porque meu desejo de infância se tornou realidade. Pois quando eu era pequena, eu sempre na minha infância, quando eu assistia os filmes do Machia, do Messias, eu sempre falava, nossa, tadinho, papai sofreu tanto nessa vida, eu queria tanto ter vindo na época de papai, que eu queria estar com ele, eu ia largar tudo para seguir ele, para seguir a verdade que ele trazia. Então eu sempre tive esse desejo no meu coração. E hoje eu pude entender quem está no nosso meio. E gratidão, papai Yalcha, que as palavras e o desejo que eu tinha não se tornou palavras, juras de amor que a gente não pode cumprir. Pois gratidão, papai Yalcha, eu estou conseguindo cumprir esse desejo no meu coração que eu tinha de seguir
o mestre para onde quer que ele vá, seguir a palavra de Iau e seguir a minha vida íntegra e reta. Gratidão, papai, que a minha vida foi transformada a partir do momento que eu ponhei os pés em Belo Horizonte. Eu me tornei outra pessoa. Amadureci demais, tenho muita coisa para amadurecer ainda, mas já foi um bom caminho andado desde o dia que eu cheguei até aqui. Gratidão, papai Auxa, pela vida de cada irmãozinho. Esse é o meu testemunho para os irmãos que estão no desejo no coração de vir embora para cá, e eu tenho certeza que cada um tem sua história também, e cada um tem o seu jeito de lidar com a vida. Gratidão, papai Auxa. Grato a Auxa, grato a Iau. Grato a Auxa, grato a Iau. Grato a Auxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Auxa. Que a paz de Auxa, nosso Machia, seja com todos os amados irmãos. Eu me chamo Robson Soares da Silva, tenho 37 anos, morava em Londrina, Paraná, já estou atualmente morando na região de BH, desde a última festa das tendas, mais ou menos em torno de 90 dias, 3 meses mais ou menos, que eu já estou aqui. E eu queria dizer aos irmãos que desde que eu ouvi e compreendi a importância de estar ouvindo a voz, não é? Ouvindo o mensageiro e ouvindo aquele que transmite a verdade do final dos tempos. Então, desde que eu entendi essa convocação, a importância, aí eu coloquei no coração de ver, e aí veio as dificuldades, que são os familiares, tal. Sou casado, tenho 2 filhos, e que eles não compreendem, né, a importância, a mesma importância, e aí tive que tomar a difícil decisão de estar vindo para cá. Aí inicialmente eles não compreenderam, que é normal, não é? Mas aí eu estou em oração. Papai vai preparar melhor das soluções. E eu creio que em breve eles estarão vindo para cá, que minha esposa já aceitou de estar vindo para cá. E assim também eles poderão ser emergidos, né, os meus filhos, que eles ainda não são, emergidos no nome de Auxa Machia. E é isso. E digo a cada um dos irmãos que tiverem vontade de ver, que de alguma forma sente que deve estar vindo para cá, que se esforce e que venha, e que nada vai faltar para ninguém das pessoas que tiverem vontade de ver. Assim como para o papai já nos disse que não vai faltar nada para ninguém, eu sou uma prova viva dessas pessoas, que nada vai faltar para ninguém, porque eu sou uma delas que vim também, e trabalho também no ramo da construção civil, e nada me faltou também. E mesmo agora tendo que me sustentar aqui e tendo que sustentar minha família lá na minha cidade, em Londrina, o papai tem provido tudo. O papai tem capacitado e tem me provido tudo para me sustentar aqui, sustentar eles lá. Então não é por falta de condição financeira que de repente tem pessoas que ficam com medo, né, de trabalho ou de moradia, de casa. Então não se preocupem, meus irmãos, que tudo vai dar certo. O papai providencia tudo isso para nós. E o que ele quer de nós é que estejamos, né, dando ouvidos e que venhamos que é uma demonstração de fé, não é? Quando
nós ouvimos a voz do Espírito e quando nós a obedecemos, então é uma forma de obediência e de demonstração de fé, é uma forma de demonstrar fé. E é isso. Aí contar aqui aos irmãos que tive que deixar aquilo que é mais importante para mim, que são a família, né, os filhos, é o bem mais precioso que temos. E que o papai sempre encontra a solução para tudo. E continue em oração. Eu continuo em oração que, quem sabe, daqui mais alguns dias não dá certo para eles estarem vindo para cá. E fui muito bem recepcionado aqui pelos irmãos e fui bem acolhido também por um irmão que me recebeu aqui no período de eu encontrar trabalho, de eu me estabilizar aqui. Então, gratidão pela vida do irmão que me recebeu aqui. E em tudo o Pai nos tem conduzido. E é isso. Assim como fala em Isaías 55, a todos que têm sede, vinde a água. Então, desde que eu ouvi a mensagem e compreendi a importância, aqui estou. E não me arrependo de nada. Pelo contrário, estou muito feliz de estar aqui presente. E que o agir do papai aqui é totalmente diferente de quando estamos à distância ou quando estamos presencial. É muito gratificante de poder fazer parte desse exército de tempos antigos, desse reagrupamento, né? Porque nós já estivemos juntos lá em cima e aqui o papai tem nos convocado para que nos apresentemos aqui, para que possamos crescer em graça e conhecimento diante de Al e diante dos homens, né? E aqui estamos ouvindo o chamado, se atentando e demonstrando a nossa fé. E é isso, amados irmãos. Então aconselho todos aqueles que têm vontade de ver, que venham, que o Papai irá prover todas as vossas necessidades. E que fiquem todos na paz do Papai Auxa. E gratidão ao Papai Auxa pela vida do nosso mensageiro, pelos ministros e anciãos que nos têm incentivado, que nos têm nos alimentado diariamente. E é isso. Gratidão, papai. A paz, papai Auxa, a todos os irmãos. Vou deixar aqui meu testemunho da minha família. Meu nome é Bruna Fernanda Juste Gonçalves. Eu tenho 27 anos, sou casada com o irmão Leandro. Tenho 2 filhos de coração, o João e o Davi. Eu vim de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu sou a filha mais velha de 6 irmãos. Logo quando eu nasci, a minha mãe me doou para minha avó paterna. Fui criada pela família do meu pai. E o meu esposo também, né? Teve dificuldade com a família dele, foi criado pela família do pai dele. E a gente se encontrou com o mesmo intuito de ter uma família, com amor, com respeito. A gente sempre quis ter uma família. No final de 2019 para 2020, a gente foi morar junto, em busca dessa família, que a gente sempre quis, né? Aí já veio a pandemia. Logo após, a gente conheceu os nomes de Al e Auxa pelo mensageiro de Sardes. Emergimos imediatamente. Eu, meu esposo, meus meninos, todos creem no nome de Al e Auxa. Começamos a seguir o mensageiro de Sardes. Nos decepcionamos algumas vezes por ele ter marcado tantas datas e o arrebatamento que ele falou não ter acontecido.
A gente se preparava, orava de hora em hora, fazia jejum e nos frustramos muitas vezes. E a gente se viu lutando para não deixar a nossa fé morrer, né? Por esperar tanto e nada acontecer, a gente se via num barco sem direção, não sabia para onde ir, não sabia o que ia acontecer com a gente. E logo um tempo depois, meu esposo veio todo feliz mostrar para mim um vídeo do irmão Beethoven que ele tinha encontrado na internet. E a gente tentou contato com os irmãos, né, o irmão Beethoven. E logo após ele nos respondeu, fez uma chamada de vídeo com a gente, nos tratou super bem, com tanto amor, com carinho. E nós começamos a ouvir as ministrações do nosso papai, dos anciões, e a cada ministração que a gente ouvia, a gente tinha mais certeza que a gente tinha encontrado o que a gente tanto procurava, que a gente não estava mais sem direção, né? Que agora a gente tinha encontrado. No dia 15 de junho de 2022, a gente resolveu vir para BH. E quando a gente resolve, né, decide vir, a gente se apega em bens materiais, trabalho. E para estar aqui, a gente tem que passar por cima de tudo isso. E a gente tem que parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, né? Porque estar aqui com nosso papai, com nossos irmãos, vivendo em família, amor fraternal, amor entre irmãos, né? Que a gente tanto sonhou, que a gente tanto quis ter, hoje a gente tem, né? E estamos aqui muito felizes, não nos falta nada, temos tudo que a gente precisa, estamos com a nossa família, temos alimento todos os dias, não nos sentimos mais sem rumo. E não tem como explicar como é estar aqui de corpo presente com os irmãos, com o papai, fazendo parte do pão, participando das ministrações, bebendo a água direto da fonte, as águas de Siloé. Sou muito grata pela minha família, meu marido, meus filhos, estarem aqui, estarmos todos juntos. E é inexplicável você estar de corpo presente e ouvir um áudio pelo celular. Então eu sou muito grata, te amo muito, papai, sou muito grata por tudo, por todos os aprendizados, todos os ensinamentos, todas as correções que nos faz para aprendermos a consertar as nossas veredas. Gratidão por tudo, sou muito feliz e grata de estar aqui. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grata.